É. Está aqui um plano americano. Vai gravar. Ok. Não tens que pôr o microfone. O microfone a gravar. Já alguma vez falaste com a Elizabeth Jacinto? Ainda não, Eu já não estou com ela, já não a vejo há muitos anos. mas quero falar. Sim, porque estou a propor esse nome por este motivo, porque eu também admiro muito a Elizabeth Jacinto. Na altura, olha, falámos em 96, por aí, ou 97. Sim. Ali na Fila em Lisboa juntas, em que ela estava ainda no início da carreira em termos de sair das motas. Das motos, sim. E que eu admirava imenso, era uma das coisas que eu gostaria muito de ter feito na vida, era provas, tanto de estrada, Uau! de circuito, como um Paris-Dakar, era assim o sonho. Né? O Paris-Dakar era lindo. Mas pronto, ela na altura saltou para o mundo das motas, não foi porque fosse uma área que ela tivesse aquele sonho pequeno, mas surgiu no caminho essa hipótese e ela aproveitou. E fez muito bem. Por muito que não tenha chegado sempre ao topo, para mim todos os lugares que ela teve foram conquistas. Foram mesmo conquistas. Então, Naquela época. vamos lá. Conseguiste pôr tudo. Olá. Só não tenho o café para te oferecer porque olha, ainda não está aberto. Pois é, olá a todos. Hoje é freestyle. Hoje é sem rede, sem nada. E o podcast ACM, como tu sabes, tem esta coisa da defesa da sinistralidade zero. O objetivo é fazermos alguma coisa por isso, ajudar a fazer, contribuir, a acordar. E também temos esta ideia do cérebro do motociclista, do obstáculo do motociclista e da coexistência, nossa relação com os outros. E vamos falar um bocadinho por aí. Sim. Acho que, em primeiro lugar, escuso de te apresentar e gostava que tu te apresentasses. Pronto, olha. Elizabeth Lage, tenho 52 anos, sou motar desde os 16 anos, que me lembro. Se calhar o instinto já nasceu comigo, mas não tenho referências familiares sobre o mundo motar, pelo contrário. Sim. É tudo Vindo de ti, não Vindo- tem tio, não há nada, pai, não há... houve referência nenhuma. Ou referência feminina, eu disse tio ou Né? pai, Pois, mas exato, também podia mas ter sido. feminina há 50 anos atrás era muito menor a quantidade de gente que poderia dar essa referência. Mas surgiu, mesmo como de repente é aquele instinto que tens. E foi porque andavas muito de bicicleta ou Ah, foi diretamente motorizada? o ponto que foi de partida, digamos, foi o meu pai uma vez teve a necessidade de comprar uma casal boss ou uma Sash, já nem me lembro bem. E então, porque tinha tido um acidente com o carro e o carro teve uns dias na oficina e na altura ele, para poder ter ali uma forma de se deslocar, arranjou uma moto. Pronto, foi esse o problema. Que depois, até que foi aqui muito perto, não passei muito largo, não havia pessoas, ou não, deixou-nos dar ali umas voltinhas e aquilo despertou ali algo em mim e a partir daí, olha, Foi nunca sempre, mais deixei de gostar de andar de Então, moto. e na altura tirávamos aquela licença de condução de motociclo na Exatamente. junta, não é? Ou No na caso Câmara. foi na Câmara ali em Alcântara, tinha lá um circuito, fui lá, tive que estudar. Olha, estudei aqui até os finais, a sinalização, sem nada de orientação, porque não Sem havia nada para isso. Exatamente. Cheguei lá, a pessoa que fazia o exame perguntou aquele sinal, aquela coisa estava bem estudada, passou, então agora vamos ali fora. E eu tinha ido para lá, nem sei se foi o meu pai que me levou na moto, se foi algum amigo que me levou numa moto, já não me recordo precisamente, porque isso também já foi há algum tempo. Sim. E lá fiz o 8 sozinho e tal, pronto, pode seguir, tem aqui a licença. Carimbo, lá está, vai. era um quadradinho, Sim. um cartãozinho e Também tenho esse. estava habilitado a andar. E depois a carta propriamente dita? Mais tarde, aos 18 anos, tirei a carta de carro. O meu pai não me permitiu nem me ofereceu a carta de moto. Tive Sim. de trabalhar, tive que esperar ali mais 3 anos. Aos 21 anos já tinha algum dinheiro, já estava a trabalhar e foi quando eu consegui fazer a carta de moto. Por incrível que pareça, para que ninguém saiba, não fique registado,
Eu chumbei no primeiro exame de moto. Porque o senhor instrutor ou engenheiro, na altura fez o exame. Eu até na altura fui com o meu namorado fazer o exame de moto. E tivemos inscritos numa escola de condução, porque era assim, e acho que ainda continua o mesmo sistema. E inscrevemos e ele sabia que eu sabia andar muitíssimo bem de moto. Pronto. E disse, olha, Elizabeth, vocês vão para este parque aqui, vais dar instruções, explicas-lhe a ele como é que tem que fazer os 8. E eu expliquei tudo. Eu é que dei as lições ao meu namorado. Conclusão, no dia do exame, vou eu primeiro fazer o exame. E estava tão à vontade, tão à vontadinha, que o senhor percebeu esta mulher sabe andar assim. E num cruzamento, eu parei no cruzamento para o senhor que vinha da direita entrar e o meu examinador considerou que eu teria parado demasiado ao centro e que não deixei passar. Mas eu sei, pronto. Mas o à vontade é tão grande que quase nem parei. Fez aquele abrandar, o outro passou, eu continuei. Quase como um sistema de condução que se faz no dia a dia. Pronto. Foi considerado uma erro. coisinha simples. Pronto, mas se calhar na altura esse erro, conjugado com o facto de ser uma mulher e ser uma coisa assim. Sim. Não sei. Mas pronto, se calhar tinha que ser. Tinha que ser, parar, passado um mês lá fui fazer o exame e passei. Pronto. E que moto é que conduzias? A primeira tua moto A minha assim? primeira moto, sem falar de marcas, Sim. era Honda, como todas as outras. Mas era uma NX 125, branquinha. Oh, gira. Lindíssima. Ainda Muita tens saudade. ou já? Já não, Já infelizmente a vida não me permitiu ficar com os meus os teus troféus tesouros, todos os teus que troféus. tinha. E pronto, desde cedo, existe quando nós tiramos a carta ou quando nós começamos a andar de moto, existe assim um período em que as pessoas estão ao tio, ao medo, não é? Depois Sim. tem um período em que as pessoas já se sentem mais confortáveis. Extravasam algumas. E aquele período em que a pessoa sente-se o rei do mundo, não é? Correto. E acho que esse é o sítio pior, quando as coisas realmente Essa acontecem. pontuação tem que ser mais ou menos equilibrada. Por vezes, e isto agora em termos de legislação, as coisas estão para tentar fazer esse equilíbrio, ou seja, idade, potência. E eu juntava aí outro fator na equação, que é a capacidade de gerir isso. A pessoa tem que estar madura para perceber que não se pode extravasar. Qualquer um de nós, venha quem vier, se calhar em certos momentos quer sentir o motor, quer sentir a adrenalina. Quer sentir a curva, não é? E- Quer sentir Desliga-se um bocadinho das outros fatores de coeficientes, risco, não é? não é? E às vezes temos que pôr todos esses coeficientes na tabela para que as coisas corram melhor. E às vezes, como toda a gente sabe, e ainda talvez já falámos, o risco é difícil de ser medido. Porque há muitos fatores. Como sabes, as estradas têm fatores que não são previsíveis ou que não seriam aceitos para aquele tipo de estrada e que eles estão lá. E a gente não os conhece, eles surgem inopiradamente. A estrada até pode estar muito bem construída, materiais, mas se de repente cair uma pedra num caminhão, as estradas já têm ali um risco. E não é um fator que se tenha que pôr na equação, mas ele aparece inopinadamente. Portanto, o motociclista, acima de tudo, tem que ter esse cuidado Sim. e tem que ter esse espaço para essa equação imprevisível. Acho que também é um bocadinho por isso que nós gostamos de andar de moto. Moto implica um risco. Correto. E nós gostamos de sentir esse risco, não é? Porque esse risco nos dá liberdade, porque esse risco nos dá energia, porque esse risco nos dá gozo, não é? Portanto, a moto é o risco, ponto. Toda a gente sabe, não é? Toda a gente sabe. Mas qualquer coisa é um Há sempre risco. aquela coisa, exatamente, qualquer coisa é um risco. Estamos aqui, podemos estamos aqui, correr o risco de cai um a árvore, passarinho passar cai por uma cima da laranja. gente. E a gente, Tem. exatamente. Só que É o fator tudo um risco ligado ao mundo das motas parece que tem um peso maior que um risco Pode quando anda de ter avião. uma fatura maior, exatamente. Não é? E é verdade, poderá ter, mas não podemos também viver com esse medo, não é? Exatamente. Temos que o desfrutar e esse risco também nos dá algum desfruto, como estavas a dizer, algum Exatamente. gozo pessoal, alguma sensação diferente. Sim. E é isto que nos une, não é? É isso que nos une. Só quem, eu costumo dizer, só quem sente sabe, é que ama o que é andar de moto, o que é desfrutar de um passeio de Mesmo. moto. Mesmo. Poderemos Cada vez fazer- que a gente senta na moto, sente o motor ali, o impulso, o torque, não é? A força da roda, na roda traseira, A vibração. a vibração, o pensar na trajetória,
No carro Sim. não pensamos tanto na trajetória, mas na moto pensamos muito mais na trajetória. Sentimos o nosso ar. O vento, o cheiro. Eu lembro-me muitas vezes quando vou para o Algarve, sinto aquele, olha, já cheguei ao Algarve, já cá está. O calorzinho. Aquele cheirinho, como aquele sabor do pão algarvio, estás a ver? Sentes no ar, Eu aquilo antes de está chegar lá. ao Algarve passo pelo Alentejo, não é? É, exato. E no Alentejo eu Também é também bom, não também é bom, também é desfruto muito daqueles climas. Mas Exato. também vamos para o norte e sentimos Sim, isso sim. fresquinho no verão, nas estradas. Ai, que Sim, sabe sim, bem, sim, não é? sim. E come-se bem no norte e há E muita... bebe-se. Olha, outra coisa que é preciso pôr na equação. Álcool, exatamente. Eu por acaso não bebo, portanto... Certo, mas sabemos que também Estou está associado muito aos convívios motares, Sim, sim. a bebida. E infelizmente acontecem acidentes em que uma das causas seria essa, o ter estado em convívio e depois, inerente a isso, ter bebido e conduzir moto ou carro, pronto. E é preciso tudo isso Pois, entrar para a tal. Então, se calhar, podíamos passar às festas dos motoclubes e o papel do motoclube na sociedade. Eu acho que o motoclube tem um papel muito importante na sociedade. Aliás, eu quando acompanho, pronto, infelizmente o nosso Paulo Gonçalves partiu e eu acompanhei a comitiva que foi ao Cabo em última homenagem. E por um lado ia acompanhar outros motociclistas, mas por outro encontrei um grupo de motoclubes a conduzir na estrada e foi espetacular. Sim, sim. É espetacular. Eu nunca fiz parte do motoclube, mas quando fui atrás dele senti a união, senti Irmandade, a a familiaridade que irmandade, existe. o aviso do buraco, o aviso que ia curvar, a forma como se juntam Exato. em estrada A regra que lenta, a existe. estrada rápida, que já vão todos em fila. Portanto, há ali uma educação, uma formação incrível. É importantíssimo o papel dos motoclubes em termos de melhoramento da imagem que existe para o mundo exterior, do motar. E não só, isto é uma coisa muito diferente, começa pelo facto de, na estrada, se virmos um motociclista a ter um problema, todos os outros motociclistas, que sejam motociclistas, não é? Vão ajudar, vão parar. Precisas de ajuda, é necessário alguma coisa, prestamos uns aos outros. No mundo dos carros, dos automobilistas, é muito raro isso acontecer. E quando acontece, quem está em apuros até fica a admirar. É que porque já me aconteceu ver uma pessoa na estrada, para de repente o carro e não há outro carro ali. E às vezes até é um motociclista que para ajudar os outros. Temos muito esse princípio. Porque existe já a família motociclista e depois existe a união dos motoclubes. Em que ali é um conjunto de pessoas que se encontram, que têm os mesmos gostos, que estão na mesma área de residência ou mesmo profissão, qualquer coisa que os une, além do mundo de gostarem das motas. Exato. E depois nenhum fica para trás. Quando vamos todos juntos, é que nenhum fica para trás. Um tem problema, seja falta de gasolina, fecha um furo. Há o conjunto que o vai ajudar. Há uma interajuda e uma boa ligação entre todos. Não só para os bons momentos, mas para os maus. Como tu falaste, também nos maus se juntam e prestam homenagem, não é? Exato. Porque é um dos nossos que parte, é uma pessoa que tinha o mesmo gosto que nós, partiu. E a homenagem que podemos fazer melhor é continuar a cumprir regras e continuar a andar. Principalmente desfrutar. Então, quais são as atividades que o motoclube, por exemplo, sei que fazes parte do motoclube, não é? Que Faço parte da Liga dos Amigos das Motas, um motoclube que está ligado só à minha área profissional, embora tenhamos um ou outro sócio honorário. No caso temos um senhor juiz desembargador, temos um elemento policial de Espanha, temos outros sócios que até nem são, um é bombeiro, pronto. Mas esses são só honorários, porque nossas regras seriam só órgãos de polícia criminal. Há 26 anos que faço parte deste motoclube, em que também a união é esta. Exato. Somos todos da mesma profissão e paralelamente já tínhamos o gosto por andar de motas e juntarmos. Exatamente. E que tipo de atividades promove esse motoclube? Fazemos até há uns anos atrás, isto agora nos últimos anos as coisas alteraram-se todas pelas regras dos confinamentos que existiram, mas fazíamos uma concentração anual, estávamos 3 ou 4 dias em determinadas zonas do país, nós percorremos quase o país todo a fazer esse tipo de encontros, convidamos amigos espanhóis da mesma área profissional e fazemos esse intercâmbio. Fazemos passeios ao almoços, as zonas interessantes para conhecer. Vamos agora brevemente em março a Estremoz. Temos tentado, claro que
depois profissionalmente, às vezes limita-nos o tempo e a disponibilidade, mas vamos fazendo conjugar, umas vezes vamos outras vezes vão outros, mas vai o grupo, vai aquela gente que se identifica com a mesma E cor. fazem alguma atividade em prol da segurança? Para já temos as nossas regras, tentamos que na estrada seja tudo, usamos refletorizantes, o que vai à frente, o que vai atrás, mas nós próprios somos já uma peça na sensibilização para a segurança, porque ao Exato. trabalharmos na área, Exato. mostramos às pessoas que também temos um motoclube, que também fazemos as regras, também temos que as cumprir, a velocidade, o álcool, os cuidados e o respeito pela sinalização. Portanto, isso já é o nosso Há exemplo. motociclistas com mais ou menos experiência também nesse grupo, Bastante, não é? bastante. E, então como é que se lida com pessoas que não têm tanta experiência? Os novos vão aprendendo. Explicamos, olha, não podes fazer aquilo por este motivo ou por este. Sendo uma moto, por exemplo, a potência da moto, as potências menores vão um pouco mais à frente porque não conseguem atingir o acompanhar. Como não tem tanta experiência, vai sempre mais alguém. Exato. É como se fosse o mais velho ali a apoiar, a estar a tomar conta. Porque acho que antigamente era assim que se aprendia, não é? Era através do conhecimento do outro, Da experiência da própria. experiência própria e dos outros. Agora não, agora já há escolas, não é? E tudo o que seja em prol de melhorar e de cuidar, de minimizar o risco de aprendizagem, da pessoa ter experiência, saber como é que há de reagir a determinada situação, é tudo benéfico. Isso, para mim, e é a minha opinião, possa valer. As próprias aulas de condução deveriam ter basicamente isso. Assim como, por exemplo, um condutor de um veículo ligeiro, ele próprio devia saber aprender a mudar um pneu. Isso até é incrível como é que há pessoas que têm carta de condução há muitos anos e nunca mudaram um pneu, nem sabem como é que aquilo funciona. Temos que conhecer a máquina, temos que saber lidar com ela, também, tanto seja numa situação de avaria, como seja numa situação de condução da mesma. Sabemos como é que poderemos utilizar os travões para este fator, ou como é que poderemos utilizar o motor como travão para este outro fator. Exato. Ou como é que devemos tombar, no caso das motas, para esta curva ou para aquela. Tudo isso são pontos básicos para se aprender a circular e andar. Verdade, e tudo verdade. isso é muito importante, A formação é 100% bem-vinda, não é? Correto. Digamos assim. Correto. Depois já falámos dos riscos da estrada, não é? Mas aqui nos riscos da estrada, eu acho que deveria existir algo que pudéssemos sinalizar. Agora temos o Waze. O Waze dá para identificar zonas na estrada que tenham algum problema, não é? Um buraco ou obras, ou dá para avisar. Sim. Também seria interessante haver uma aplicação especificamente utilizada pelos motociclistas e que pudéssemos avisar os outros, não é? Porque... É assim, é verdade. Embora o facto, eu não sou muito apologista, porque condutor de uma moto, como tu sabes, Pedro, Sim. também, tem que ter um dobro de atenção a tudo. É diferente de como falámos há pouco do carro, não é? Sim. O carro estamos num cubículo, estamos isolados, estamos um bocadinho mais protegidos. Na moto, utilizar um equipamento, às vezes até mesmo um GPS, na moto uns segundos de atenção, 3 segundos só e o com os acidente olhos, pode acontecer. Uma distração de algo 3 pode segundos. surgir. Segunda- E, portanto, auricular, sim, mas também depois não podes deixar de ouvir o exterior, porque é muito importante também ter esse sentido apurado para o que se está a passar à volta. Portanto, todos os sentidos na moto têm que estar permanentemente atentos. Exato. Nem que seja só uma mosca que vem em direção à nossa viseira, não é? Portanto, é importante sim, mas lá está, isso tem que ser divulgado de forma a que não possa muito interferir na condução imediata. Ok. Sim, porque há coisas tem que que são ser mesmo- momentâneas, acontecem, mas há outras coisas que já lá estão, por exemplo, Exato. há muito tempo. Aquele buraco já está demasiado tempo Ou aquela aberto. curva já existe assim há muitos anos, que Isso, infelizmente sim. acontece. Há curvas muito perigosas para os motociclistas e que têm que ser divulgadas e sinalizadas. Mas isso também tem que servir como alerta para as entidades que são competentes da construção, reparação ou manutenção de vias poderem melhorar. E isto tem que ser um dos pontos também à partida a ponderar na projeção de estradas, na projeção de... Isso por acaso vem de acordo com Sinalização. uma notícia da FEMA, a Federação Europeia da Associação de Motociclistas,
que pediu ao Governo, ao Parlamento Europeu, para incluir os motociclistas nas avaliações da estrada, nas avaliações da construção da estrada. É essencial, é Eu acho básico. que isso era muito importante, ver motociclistas que pudessem contribuir. Acho que até é ridículo construírem uma estrada sem contarem com os utilizadores, da opinião dos utilizadores, não é? Quer dizer, Isto não é nada como os senhores engenheiros ou os senhores arquitetos que projetam essas obras. Também tem que ter um bocadinho noção, estar no papel de quem lá vai utilizar. Não é? exatamente. E a estrada acontece isso, precisamente. Quando se faz um circuito para andar, motas e carros, aquilo é projetado ao milímetro. E mesmo assim, há falhas. Exato. Porquê? Quando se projeta, a pessoa tem que projetar, mas também depois tem que o ir fazer para perceber se realmente aquilo funciona. Ir com um Exatamente. neutro lá e ver, olha, e naquela curva se calhar precisava de ter tido mais 2 centímetros de inclinação, que era o suficiente para outra coisa qualquer não suceder. E isto nas nossas estradas, a nível europeu, seria básico e importante. O último tema será da coexistência, não é? Nós e os outros. O papel do motoclube já faz um bocadinho esse papel, não é? No Essa fundo é ligação. mostrar à comunidade o que são os motociclistas, mas eu acho que nós somos um pouco mal vistos pelas outras entidades. Por exemplo, eu tive um acidente há 2 anos, tive vários acidentes. Eu comecei com motos da Telepisa, portanto, imagina. O outro flagelo das cidades. Outro flagelo. Mas Também deveriam ter escola. Também porque deveriam ter Nós escola. sabemos que muitos acidentes que existem nas empresas que estão a distribuir alimentação, e eu já aconteceu, eu próprio estar de moto e vir uma 50, passar-me pela direita, outro pela esquerda, e eu, que é isto? E eu estava de moto, não é? E essa gente também tem que ser formada, também tem que começar a haver formação para essas pessoas que trabalham nessa área. Assim como os condutores de táxis e outros têm que ter um cartão e uma formação. Exato. Não quer dizer que sirva sempre, mas pelo menos tem que apresentar. Quem anda nessa área deveria haver, porque há muitos acidentes que poderiam ser evitados. Exatamente, Nesse até sentido. porque esses comportamentos vão continuar a propagar essa questão Proliferar, de... E isso era muito importante. Termos de legislação, então, por exemplo, cidade de Lisboa, estamos a dar um exemplo que é uma capital, mas pronto, está a proliferar trotinetes, Sim, são 2 rodas, está a proliferar elétricas. As bicicletas. pessoas não sabem andar de bicicleta elétrica. Portanto, tudo Mesmo. isto, quer andar, tem que ter formação para isso. A formação vai em todo lado. Claro que há uma parte que é a formação pessoal, que cada um devia ter, que é o que acontece nos meninos quando vão para a escola. Não é Exatamente. na escola que vão perder a sua formação ética, não é? Em Exato. termos sociais. Mas essa aí é difícil de ensinar se a pessoa não a tiver já de raiz. Agora, formação para respeitar regras. Saber se colocar no lugar do outro e perceber quem é que vai Precisamente. fazer à esquerda, quem vai Precisamente. fazer à direita e ter este tipo A de formação comportamento. vai de tudo. E isso no mundo motociclista é essencial. No mundo dos carros seria também essencial. Quem anda na estrada, quem circula, quem coabita, deverá sempre ter esse cuidado. Exatamente. ter essa Eu acho que formação. isso é preponderante, ter essa noção do outro, noção de que existem mais pessoas na estrada e que nós temos de estar ali a apoiar-nos aos outros. Bom, terminamos então com um pequeno contributo. O que é que tu achas que poderia faltar no teu ponto de vista e que é importante dizer a todos os motociclistas? Olha, se gostam de fazer algo, gostam de fazer, andar de moto, desfrutar o que é o mundo das motas, devem respeitar as regras, devem ter ciente de que se o homem quer continuar a andar de moto, hoje tem que respeitar as regras, tem que pôr todo o que ponho, como falamos no início, na equação. Há riscos, há perigos que nós não podemos prever. Então é quase como os surfistas vão para o mar, têm que saber as marés, têm que saber o cuidado do mar, têm que saber como é que vão reagir, respirar. Nós temos exatamente as mesmas questões. Gosto muito de andar de moto, portanto eu não vou andar sem cumprir as regras de segurança, basicamente sem me proteger a mim, em termos de equipamento, que é essencial, é básico, porque eu amanhã quero continuar a ter as minhas mãozinhas inteirinhas para continuar a andar. Se eu não os proteger hoje,
E se tiver nem que seja quase parado, um arranhão, posso partir um dedo e depois já não Mais ando. uns meses sem andar. Exatamente, portanto, quero continuar. Que é uma coisa que nos dói muito, não poder andar de moto, não é? Além de doer quando vemos a moto com o risquinho, não é? Às vezes preocupamos mais com a moto que caiu do que se temos o ombro no sítio. Yeah. Mas é preciso ter essa escola, ter essa aprendizagem. E tudo o que pudermos adquirir conhecimento para benefício dessa condição é essencial. Pronto. Muito Tá? obrigado então. Nada, Pedro. Beijinho. Sempre. Obrigado. Beijinho. Pronto, terminamos. Estás a ver? Ainda havia muito que falar. Ainda havia, eu já ficava aqui agora a tarde toda, mas Pois, havia muito. ainda foram 25 minutos. Teve lá, ainda tens muito que cortar aí. A senhora já chegou e já vamos ter hipótese de beber um café quando a tomarmos agora aqui. Um café ou uma água? Um café? Sim, o café não Não é? bebo. Pois. Quando era pequenino. Sou muito elétrico. Eu também, mas não é o café que me tira a eletricidade ou que me dá a eletricidade.